Amém. Pode sentar. Vou tentar ficar um pouco mais parado aqui, porque eu quero ser um pouco mais objetivo nesta noite. Vamos ver até onde a gente vai. Amém. Hoje é uma quarta profética e é uma quarta também de libertação. O Senhor tem me levado muito para o caminho da libertação também, ultimamente, não sei se você já percebeu. Porque nós todos precisamos ser libertos. Quero falar um pouquinho com vocês e quero pedir sua atenção. Não ache porque você está na igreja que você não precisa de libertação. A libertação é para os filhos. Os ímpios precisam do evangelho para ser salvo, né? Reconhecer a Jesus. Uma vez que eles reconheceram a Jesus, eles se tornam filhos, agora eles serão libertos. Então quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, sobre regiões de cativeiro. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos. Eu não sei qual o seu nível de entendimento a respeito dessa palavra, mas eu quero mostrar para você e quero pedir a você atenção a toda a revelação que vai ser liberada sobre a tua vida. E se você abrir o teu coração, a palavra vai entrar e vai te libertar. Pode ter certeza. Amém? Vamos começar lendo 1 João capítulo 3. Hoje eu não tenho muitos versículos para ler, mas eu devo ler 2 textos apenas. Mas eu quero mostrar para você quanto que nós precisamos serem libertos. 1 João capítulo 3, versículo 8. Depois que colocar o texto, Davi, você pode voltar para outra imagem, essa daqui mesmo, tá? Que eu vou demorar a usar os textos. Mas 1 João 3, 8. Abra aí, pode colocar 1 João 3, 8. Olha o que está escrito. Né? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então existe um princípio muito simples relacionado à ação do diabo na vida das pessoas. O objetivo do diabo é fazer você cometer pecado. O que é o pecado? Veja bem, o pecado é a quebra da lei de Deus. O pecado, pecar é quebrar a lei de Deus. Você entende isso? No Brasil existe uma legislação, que é a Constituição. Qual é o infrator da lei? É um criminoso que não cumpre o que está na lei. Você entende? Então, toda pessoa que não cumpre algum princípio da lei brasileira, ela é um infrator, um criminoso. Existe uma lei de trânsito. Quem dirige aqui? Se você sair, exemplo, sem colocar o cinto de segurança, você está infringindo uma lei. Porque é lei que você, antes de sair, na verdade, até antes de ligar o carro, a primeira coisa que você faça é passar o cinto. É ou não é? Estou falando mentira aqui. Então, quando você quebra esta lei, o que você é? Você é um infrator. Você é um criminoso, entende? Então agora você vai responder por isso. Então qual é o objetivo do diabo? É fazer com que você quebre a lei de Deus, para você se tornar um criminoso diante de Deus, e aí você venha responder por algo que está na lei. Você entende? É muito simples. O diabo, ele peca desde o princípio.
E o objetivo dele é fazer você pecar. Então, o objetivo dele é fazer você quebrar um princípio da palavra de Deus. Então, existem N princípios na palavra, muitos princípios a qual nós devemos cumprir. Mas toda vez que você não cumpre um princípio, você se torna um infrator, você se torna um criminoso e você vai responder por isso. Ou seja, aquela lei vai entrar em vigor contra a tua vida e você terá que responder por aquele crime que você cometeu. Enquanto você não se arrepender dele, ele está em vigor na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que todo pecado, ele tem que ser confessado. Por isso que todo pecado tem que ser confessado de forma específica. Porque quando você cometeu o pecado, você foi específico nele. Exemplo, uma pessoa que mente, ela foi específica. Por que agora, quando ela vai pedir perdão, ela vai apenas olhar para você e falar: Deus, me perdoa? É como se o céu, a lei, perguntasse para você, o juiz, a legislação olhasse para você: mas quais desses pecados você cometeu para mim te perdoar? Entende o que eu estou dizendo? Se você comete um crime, seja na legislação de trânsito ou na legislação criminal, Código Penal, quando você chegar diante do juiz, você vai responder por aquele crime específico. Diante de Deus é a mesma coisa. Então, o objetivo do diabo é fazer você pecar, para que você esteja em oposição à lei. E todos aqueles que estão em oposição à lei, Deuteronômio 28. Se você obedece à lei, vem bênção. Se você desobedece à lei, quer dizer, você é um opositor da lei, vem maldição. E a maldição não é porque o diabo tem poder de te amaldiçoar, mas é por causa da infração que você está cometendo relacionado à lei de Deus. Então eu quero que você preste atenção no que eu vou falar daqui para frente. Quero pedir quem estiver na câmera, como eu vou ficar aqui, deixa a câmera bem próxima, fazendo um favor. Não deixa ela afastada não, deixa ela mais próxima. E quero pedir a sua atenção. Veja bem, o que eu vou falar aqui, talvez você não vai conseguir gravar tudo. Talvez você não vai conseguir entender tudo. Então nós temos uma live, nós estamos transmitindo, depois você vai lá no YouTube e assista novamente. Amém? Você não consegue pegar toda a revelação, você não consegue entender toda a revelação, então para isso você precisa ver mais de uma vez. Então as pregações que eu ouço, eu não ouço uma vez só, eu ouço 3, 4, tem pregação que eu ouço 10 vezes. E eu ouço as minhas pregações também de novo na live. Entende o que eu estou dizendo? Veja bem, o que são regiões de cativeiro? Regiões de cativeiro são áreas da sua vida que estão aprisionadas por conta de pecados cometidos, seja consciente ou inconsciente, entende? Pode ser de forma ignorante ou não, pode ser de forma consciente ou não, mas são áreas da tua vida, são áreas da vida das pessoas que estão aprisionadas por causa de pecados e também por causa de situações relacionadas à sua alma. Quando você se converteu, rapidinho, o seu espírito ele foi regenerado. Eu falei aqui um tempo atrás, Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós fomos ressuscitados com Cristo. O seu corpo foi ressuscitado? Sim ou não? Seu corpo foi ressuscitado? Seu corpo físico foi ressuscitado? Seu corpo físico? Então você não tem mais enfermidade, você é perfeito. Seu corpo físico não foi ressuscitado. Corpo físico. Seu corpo físico foi ressuscitado? Foi? Não. Sua alma foi ressuscitada? A sua alma é a região das emoções, a região da vontade. Se você foi ressuscitado, você não peca mais.
Quem aqui não peca mais? Todos nós cometemos pecados. Então a sua alma ainda não foi ressuscitada. Mas quem foi ressuscitado? Quando Paulo fala que nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, seu corpo está lá? Então, quem está lá é o seu espírito. Porque o seu espírito transcende o seu corpo. O seu espírito transcende o seu corpo. O seu espírito não precisa do teu corpo para ver, para enxergar, para andar e para se mover no mundo espiritual, nem no mundo físico. É isso que eu quero que você entenda. Então, o que acontece? Satanás, ele aprisiona a alma das pessoas em prisões espirituais, para que elas não avancem, não cresçam. Ele cria bloqueios. Entenda o que eu vou dizer para você. O que mais Satanás usa na vida das pessoas são as emoções, para impedir delas avançarem, crescerem, progredirem e cumprir o chamado de Deus. É o que mais Satanás usa. Porque nós somos seres emocionais. Nós temos emoções, temos sentimentos, temos vontade, né? Se a alma é a sede da vontade, das emoções, dos sentimentos, onde nos faz nos alegrar, nos faz chorar. Então, uma hora você está feliz, uma hora você está triste, porque a sua alma está abatida. Uma hora você ganha alguma coisa, uma hora algo acontece que você perde. A sua alma se abate, fica abatida, triste, como fala o salmista, porque está abatido a minha alma. Agora o seu espírito não se abate, porque ele foi ressuscitado com Cristo. Agora eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Regiões de cativeiro são lugares a qual a sua alma está presa. Vou te dar exemplo. Preciso seguir aqui o meu esboço, porque é a revelação que Deus me deu hoje sobre isso, e eu preciso que você entenda. Exemplo 1. A pessoa passou por abusos físico, sexual, verbal, psicológico. Se você passou por abusos, provavelmente você tem traumas dentro da sua alma. Porque ninguém gosta de ser abusado fisicamente, sexualmente, verbalmente, nem psicologicamente. Exemplo, uma mãe que o tempo todo declara para o filho, ele não vale nada, ele não presta, ele não vai avançar, vai ser um bandido. Entende? Um abuso psicológico na mente da criança que forma a mentalidade daquela pessoa. Então, não corra disso que eu vou dizer. Se você passou por algum tipo de abuso, provavelmente tem partes da tua vida que estão aprisionadas, impedem você de avançar. Provavelmente a sua alma está dentro de uma prisão, porque uma pessoa que passa por abuso, os demônios vai colocar nela medo, vai colocar nela timidez, vai colocar vergonha, com o objetivo de paralisar o chamado daquela pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Eu já passei por violência física. Na minha adolescência, teve um período que eu estudava na escola e eu sofria perseguição física mesmo. Então imagina o trauma que isso é criado dentro da pessoa. Ninguém aqui é imune a essas coisas. Entende o que eu estou dizendo para você? Então, na medida que eu vou falando, quero que você vai avaliando a sua vida, identificando dentro de você o que dentro de você precisa de libertação. O que em você precisa ser arrancado, ser retirado. Eu falei de abuso. Eu poderia dar muitos exemplos. Vou dar um segundo exemplo para você. Uma pessoa que passou por frustração. Ela teve um relacionamento e aí o relacionamento quebrou. Se frustra. Passa por frustração no trabalho. Quantas vezes você não passa por frustração no trabalho com seu patrão, com amigos, colegas de trabalho? Frustração mesmo, decepção. Entende? Você passa por frustração relacionado às suas amizades. E você pode passar por frustração relacionada até aos seus pais, porque eles frustraram você. Você tinha no seu pai como uma grande referência, sua mãe como uma grande referência para te dar uma direção, mas você não teve, então você está frustrado. Você acha que uma pessoa que está frustrada vai conseguir avançar? O demônio, ele vai usar essas áreas
a qual a pessoa passou por dificuldades, de frustração, então nos relacionamentos, no trabalho, entre pai e mãe, amigos, vizinhos, dentro da igreja. Quantas pessoas não saem da igreja porque ficaram frustradas com o pastor? E aí eles falam desse jeito: eu não piso mais na igreja. Por quê? Porque o pastor decepcionou ele. Às vezes é um líder, né? Um líder que decepcionou você, e você gerou esse sentimento dentro de você de decepção. E as pessoas que são decepcionadas, elas têm dificuldades e bloqueios para fazer novamente aquilo que ela estava fazendo. Exemplo, uma pessoa que é decepcionada num relacionamento, ela tem dificuldade de se relacionar de novo. Então, ela está namorando, noivado, se estiver casado ainda pior. Então ela é decepcionada. Aconteceu uma traição, um adultério, seja o que for. Foi decepcionada. Ela vai gerar um bloqueio na mente dela. E dificilmente ela vai conseguir ter um outro relacionamento. Não significa que ela não vai ter, mas com muita dificuldade. Porque ela vai ter dificuldade de confiar na pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Então os demônios, eles vão colocar bloqueios na mente da pessoa, para que a pessoa não confie mais, tenha medo, tenha frustração, decepção, seja uma pessoa independente. Todas as pessoas, vou dizer todas, a maioria das pessoas que são independentes na sociedade, grupos independentes, pessoas independentes, mulheres que falam que não precisa de homem, homem que fala que não precisa de mulher, e vice-versa, filhos que falam que não precisa de pai e mãe, são independentes. Eles passaram por grandes frustrações que geraram bloqueios na vida dele, e eles têm dificuldade de avançar e de crescer, se tornarem independentes. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Veja outro exemplo. Pessoas que passou por pecados sexuais, fornicação, prostituição, adultério e todo tipo de pecado sexual que você imaginar. Você abre portas para demônios, os demônios se alojam. Então agora os demônios, eles vão trazer dentro de você alguns sentimentos. Eles vão trazer um sentimento de falsa liberdade. Eles vão trazer dentro de você um sentimento de inutilidade. Vai tornar você inútil. Você sempre vai olhar para você como uma pessoa inútil, não tem um valor. Uma desvalorização dentro de você. Porque é isso que o diabo vai fazer. Ele vai alojar dentro das pessoas. E às vezes, não estou dizendo que está relacionado à possessão demoníaca, mas está relacionado muito mais à opressão. Porque ele vai influenciar a parte daquela pessoa, a alma daquela pessoa, a tal ponto que aquela pessoa, ela não vai conseguir avançar, não vai conseguir crescer. Todas as pessoas que passou por pecados sexuais, fornicação, adultério, seja o que for, precisa liberar essas coisas, precisa abrir o coração, limpar o coração dessas coisas, para que você não venha continuamente a dar legalidade a Satanás, e a sua alma fique presa, e você se torne uma pessoa inútil, uma pessoa que não consegue crescer, que não consegue progredir, que não consegue, tudo que você tenta fazer dá errado, nada dá certo para você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Isso são coisas sérias, principalmente porque a sociedade, o que mais impera na sociedade, você vê que é a área sexual. E nem todos nós estamos vulneráveis a isso. Não tem nenhum super-homem aqui. Eu não sou super-homem. Entende o que eu estou dizendo? Todos nós estamos vulneráveis a isso. Então você precisa se libertar disso, para que Satanás não domine essa área da sua vida, a ponto de não deixar você avançar, não deixar você crescer e exercer o seu chamado. Pessoas que passaram por tipos de pecados sexuais também são pessoas independentes, pessoas orgulhosas, pessoas que acham que tem liberdade, mas não tem, falsa liberdade. Tem muitas outras coisas que acontecem com pessoas assim. Eu dei alguns exemplos para vocês. Veja bem, quais são as causas dos cativeiros? Falei para vocês de algumas
alguns exemplos, 3 áreas: frustração, pecados sexuais e abusos. Quais são as causas, né? As causas do cativeiro são causas que atingem a sua alma, ou seja, são causas emocionais. Então, nós poderíamos dizer que são traumas, e é algo que gera dor dentro de você. Tem quando você dá um tropeção e machuca a unha, você sente dor. Se você der um tropeção e machucar alguma parte do seu corpo, você sente dor, porque o seu corpo sente dor. A alma também sente dor, porque isso gera dor dentro da sua alma. Quem consegue viver bem com dor? Dor de cabeça, dor na coluna, dor na perna. Você consegue viver bem? Você consegue trabalhar bem, se relacionar bem, andar, caminhar, fazer as coisas normal? Não. Da mesma forma, uma pessoa que está com traumas, que está com dor na alma dela, ela não consegue avançar, não consegue fazer nada, não consegue caminhar, não consegue se relacionar. Ela vai ter dificuldades para se mover. Entende o que eu estou dizendo? A sua alma também. Então eu poderia dizer, veja bem, uma causa dos cativeiros: famílias desestruturadas, aquela disfunção familiar, onde o pai abandonou, a criança cresce sem a referência do pai, apenas com a referência da mãe. Ou o pai até está presente, mas ele não é pai presente, então você cresce órfão. Uma das coisas que a maioria das pessoas são órfãos. Elas não conseguem ver Deus como pai, porque muitas vezes ela não vira o pai biológico dela como pai. E elas têm dificuldade. Por isso que Jesus, quando ele veio em Jerusalém, ele chamava Abba, Paizinho. Ele está quebrando toda a orfandade da religião judaica e falando: esse Deus a qual vocês estão dizendo que serve, ele é Pai. Ele libera amor, ele libera cuidado, ele libera proteção e provisão. Se vocês não tiverem um pai biológico para cuidar de vocês, vocês têm um Pai celestial que pode cuidar muito bem da sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Estou falando porque eu passei por isso. Às vezes você tem o pai dentro de casa, mas ele não libera amor. O pai tem que olhar na face do filho, no olho dele e falar: eu te amo, dar um abraço. A mãe não é só colocar comida dentro de casa que fala que demonstra amor. A demonstração de amor não é apenas cumprimento de um princípio, são vários. É sentar na mesa, comer junto, perguntar como que está, saber da situação do filho. O pai também o filho se relacionar com o pai, com submissão, com autoridade. Quantos de nós não quebramos o princípio da submissão, porque nós crescemos insubmissos a nossos pais? A mãe dava um horário para chegar em casa, 9 horas, você chegava à meia-noite. A mãe falava: filho, não anda com fulano, e você andava. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso é o que ele vai colher. Deus, ele perdoa o seu pecado, mas as consequências ele não retira. Você pode cometer qualquer tipo de pecado, não quer dizer que pode, né? Você pode ter cometido qualquer tipo de pecado, dos mais graves que for. Se você chegar diante do Pai e pedir perdão, ele vai te perdoar, mas ele não vai tirar as consequências. Você entende o que eu estou dizendo? Ele não vai arrancar as consequências, ele te perdoa, mas ele não tira as consequências do pecado que você cometeu. Por isso que Paulo fala para nós nos atentarmos. Então, quando as pessoas, crianças, adolescentes, nós crescemos em famílias desestruturadas, na maioria das vezes, nós ficamos presos em regiões de cativeiro. Você pode ter tido uma herança genética de ocultismo. Seus pais eram do candomblé, da umbanda, do espiritismo.
religiões ocultistas, hinduísmo, budismo, shintoísmo, práticas ocultistas como yoga, esoterismo, nova era, tudo isso causa prisão na sua alma. Tudo isso causa prisão na sua alma. Leitura de horóscopo. Quem lê horóscopo aqui? Ei, meu Deus. O anjo vai apontar aí. O que é horóscopo? Isso é esoterismo. Signo do zodíaco, 12 casas. Eu lembro porque eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, tinha uma maldição que me caminhava e tinha aquela série das 12 casas. Isso é tudo algo demoníaco, ocultista. A Bíblia não fala de signos dos zodíacos, de signos que definem a sua vida, que define quem você vai ser, define seu relacionamento, com quem você vai casar, define se você vai ser isso ou aquilo, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, porque aqueles que são nascidos de Deus, esses são guiados pelo Espírito Santo, não pelo horóscopo e não pelo signo do zodíaco. Quantos crentes não abrem o jornal para ver o horóscopo? Ei, meu Deus. Isso tudo é maldição ocultista, maldição por derramamento de sangue. Às vezes você fez aborto, você pagou aborto, você participou de aborto. Isso é maldição que você carrega dentro de você, porque toda vez que você tira uma vida, você está contra aquele que é dono da vida. Entende o que eu estou dizendo? Heranças ocultistas, filmes. Quantas vezes eu não via desenhos ocultistas? Esses desenhos do Hollywood, desenhos da Disney. Disney é a empresa mais ocultista que existe. Netflix, Amazon Prime, seja o que for. Olha só, você pode filtrar. Você pode filtrar. Não estou dizendo que você não possa ter. Mas a maioria das pessoas tem para ver coisas indevidas. Veja bem, filmes de terror. Eu estou te mostrando algumas causas né? Fatos, situações, práticas que causam cativeiro espiritual. Você é uma pessoa que tem muito medo. Medo. Provavelmente você viu muito filme de terror na vida. Se você não viu filme de terror, você teve algum outro trauma, alguma outra circunstância. Então, o exemplo de mim, meu exemplo. Eu gostava de assistir filme de terror na minha adolescência. Jason, Fred Krueger e outros. Tudo isso, esses filmes, eles geram dentro de você medo, pânico. O objetivo deles é fazer com que você seja paralisado, a sua alma seja aprisionada e ela não consiga desenvolver e fazer aquilo que é a vontade de Deus, exercer aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Vou dizer uma coisa para você: filmes de terror são são situações, são práticas que vai gerar aprisionamento da sua alma, pode ter certeza. E se você sentar comigo aqui e falar, um tempo que a gente passar com você, a gente consegue descobrir muita coisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, amém? Amém? Aleluias.